Olá, sejam muito bem-vindos. O Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos nossos grupos de WhatsApp, pelo nosso canal no YouTube e pelas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Para conferir os links, bem como as atividades e a programação do Lar do Amor, acesse o nosso site www.lardoamor.com. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme o horário que você estiver nos escutando. Eu sou Marcelo Fraga e é com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar consiste no estudo da doutrina do Cristo conforme os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O objetivo do estudo é que possamos compreender melhor o Evangelho e aplicá-lo em nosso dia a dia. E a sua prática também contribui para harmonizar o ambiente do lar e facilitar o auxílio de mentores espirituais, pois esse Evangelho é de todos nós, é um Evangelho de amor, é um encontro com Jesus. Recomendamos que o Evangelho no Lar seja realizado uma vez por semana, preferencialmente no mesmo dia e horário, sempre que possível. Também, sempre que possível, com todos os membros da família, ou individualmente, se não der. Lembre-se de buscar um ambiente calmo e sem interferências, e também de colocar um copo ou garrafa com água sobre a mesa, para que ela seja fluidificada pelos espíritos amigos e familiares. O Evangelho no Lar é um momento muito importante de conexão e união com o plano espiritual para que haja harmonia em nossos lares, em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos então fazer uma breve leitura introdutória para que possamos harmonizar o ambiente. Eu tenho aqui comigo o livro Trilha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Abrindo aqui na página 16, é o item Reunamo-nos. A reunião dos companheiros de ideal e de luta foi sempre um traço fundamental do Evangelho. Reuniu-se Jesus aos discípulos e a Boa Nova nasceu para a redenção das almas. Reuniram-se os discípulos nas catacumbas da oração e a esperança e a solidariedade lhes traçou o caminho heróico à vitória da fé. Atualmente, o Espiritismo, que revive Jesus entre os homens, não prescinde de semelhante culto à fraternidade. Reunamo-nos para a troca de nossas experiências, plasmando novos roteiros para a ação renovadora e santificante que nos complete. Mas, qual aconteceu no princípio da divina mensagem do Cristo, reunamo-nos aprendendo e auxiliando, trabalhando e servindo, para que, em melhorando hoje a nós mesmos, possamos esperar amanhã pela terra melhor. Muito bem, vamos todos agora acalmar nossos corações e pensar em Deus, para entrarmos em sintonia com os espíritos superiores. Vamos esquecer os nossos problemas, os problemas pelos quais o mundo está enfrentando, as mágoas, os dissabores do dia a dia. Vamos permitir a partir de agora que só as energias boas penetrem em nós, que somente os bons espíritos e os espíritos superiores adentrem nossos lares para que haja harmonia. Vamos então a uma prece de abertura. Pai amado, nosso Pai eterno, fonte divina e eterna de amor, de bondade e de sabedoria, agradecemos a Ti, Senhor, pelas oportunidades que nos dá, pelo livre-arbítrio que nos deu, pelos guias, mentores, por toda a bondade que há a todos os lugares que olhamos, e pedimos paciência, Pai, para que possamos aguardar durante a nossa caminhada de evolução até Te encontrar. Obrigado aos espíritos superiores que estão conosco nesse momento. Obrigado pelo seu trabalho em prol da limpeza espiritual de nossos lares, por enchê-los de amor e de harmonia,
pela fluidificação da nossa água que está aqui nesse momento. Vamos pedir todos agora nesse momento também para que façam uma breve oração silenciosa em prol das suas pessoas amigas, suas pessoas próximas que estejam passando por dificuldades, para que elas encontrem as forças e o apoio necessário para superá-las. Fazer também uma oração, um apelo pelas pessoas que não são tão próximas nem tão amigas, até por aqueles aos quais não temos nenhuma afinidade, por muitas vezes um sentimento que não é positivo, mas que possamos todos conseguir encontrar a caridade para perdoá-los e para desejar o bem para eles, pois dessa maneira também poderemos obter o mesmo quando todos nos encontrarmos mais desenvolvidos e unidos pela fraternidade que o Mestre Jesus nos ensinou. Por fim, vamos pedir pela humanidade, por todos os seres que estão aqui habitando o nosso querido planeta Terra, encarnados e desencarnados, para que todos possamos nos confraternizar, nos harmonizar, unirmos em torno do amor do Cristo, que tanto fez e tanto continua fazendo por nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos passar agora para a leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que tiverem e possuírem o livro em mãos, acompanhem a leitura. Hoje estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E faremos a leitura dos itens 4 e 5, que trata das reuniões espíritas. Também farei uma rápida leitura do livro dos Médiuns, capítulo 29, que fala das reuniões e das sociedades, na questão 324. Vamos começar por ela, então. Onde está? Questão 324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nela tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa é a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Pois bem, vamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 4, Reuniões Espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Evangelho de São Mateus, 18, 20. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias, para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes.
Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se se oram com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Capítulo 27, número 9. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse: atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas. Segue-se que, se, numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Capítulo 10, números 7 e 8, capítulo 27, números 2 a 4. Tal o caráter que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Muito bem. Essa foi a leitura do nosso texto evangélico. E agora fazendo um breve comentário, uma reflexão sobre esse aprendizado. O que podemos entender sobre a leitura preparatória, sobre a questão que a gente leu do Livro dos Médiuns e sobre essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo? Que quando falamos de nos reunirmos em torno de Jesus, não é necessariamente a quantidade que vai importar, e sim a qualidade dessa união, dessa reunião das pessoas. A gente pode estar num ambiente com muitas pessoas, com bastante gente, mas se somente poucas, 2 ou 3, estiverem afinadas com os ensinamentos de amor do Cristo, somente elas é que estarão de fato reunidas em torno dele. Aqui a gente também aprendeu que não adianta ficar todo mundo falando as mesmas palavras, entoando os mesmos cânticos, se os seus corações, se a sua alma de fato não estiverem presentes na missão de caridade. O que importa não é o formato, mas a qualidade da reunião. Não precisa ser algo com muita atividade, com preceitos, com procedimentos. O que importa, de fato, é o afinamento dos corações entre os participantes, entre os ideais e que eles estejam vinculados ao bem maior, à caridade, ao amor fraternal que o Cristo nos ensinou. Então, esse é que é o grande aprendizado desse estudo de hoje, que a gente consiga, de fato, nos reunirmos para celebrar o amor de Cristo e que estejamos todos afinados em torno dos ideais que Ele nos trouxe quando esteve aqui encarnado há mais de 2000 anos e que trouxe o Evangelho, o seu Evangelho de amor, e o qual a gente ainda está tentando aprender até hoje, andando para frente sempre, mas um pouquinho devagar, às vezes tropeçando, às vezes caindo, se levantando em seguida. Mas a gente precisa perseverar nessa prática, precisamos perseverar o estudo e a prática dos ensinamentos de Jesus, referentes à caridade, à fraternidade e ao amor ao próximo.
lembrando que fora da caridade não há salvação e que devemos fazer com os outros tudo e somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, agradecendo primeiramente a todos os espíritos que estiveram presentes conosco, nos auxiliando, nos intuindo com suas vibrações positivas, trabalhando pela irradiação positiva do nosso lar, pela fluidificação da água que está conosco. Vamos seguir pedindo ajuda sempre a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, para que possamos enfrentar os desafios e os obstáculos do dia a dia sem que a gente esmoreça, sem que a gente se desanime. Não vamos deixar o desânimo nos abater. Vamos seguir em frente, trabalhando, confiando, enchendo nossos corações de fé, lembrando e acreditando que nenhuma pedra é dada àquele que não consegue carregar. Então, muitas vezes os desafios podem parecer muito duros, muito difíceis, mas não são impossíveis de serem superados. Nós podemos contar sempre com o apoio divino da fé. Através da fé e da oração, podemos pedir o auxílio, a inspiração e o concurso dos bons espíritos para que possam vir em nosso auxílio, para que possam nos inspirar a conseguirmos encontrar as soluções e o apoio necessário. Lembrando que nada do que fazemos precisa ser solitário. Podemos sempre contar com os amigos de verdade, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que eles nos sustentem nos momentos mais difíceis. Então, que Deus nos abençoe a todos, que possamos ter uma boa semana e que nos vejamos em breve, na próxima semana, para mais um culto do Evangelho no Lar, pelo Centro Espírita Lar do Amor.